24 de agosto, sábado. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leonel. Nós vamos no vídeo de hoje estudar o gráfico do Ibovespa, depois da Petri 4, Vale 3, depois alguns papéis que eu destaco, a Minerva, BIF3, TAE11, né, Taesa no semanal, o GPA3, depois alguns papéis que foram pedidos, a Gerdau, Minas, a Vibra, Roxo 34 e KLBN11, as units da Klabin. Vamos começar pelo índice Bovespa, vamos colocar aqui na tela o gráfico diário, depois nós vamos olhar o semanal. Eu saliento a todos que esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, é tão somente um estudo baseado na metodologia que eu uso e no meu perfil de risco. Então você pode ter uma avaliação, uma visão diferente do gráfico, tá, pessoal? Dependendo da metodologia e do seu perfil de risco. Bom, vamos então olhar aqui o gráfico diário do índice Bovespa. Tá? Claramente a gente vê aqui uma perna de alta de junho até julho. Durou um mês. Depois uma correção da metade de julho, né, até o começo de agosto. E depois arma um pivô, olha aqui o pivô se armando, e confirma o pivô no rompimento ali dessa onda 1 para a onda 2, né? Ali no dia 9 de agosto, e lança uma onda 3 para cima, muito bonita, maravilhosa. Tá? Quem surfou isso aqui usando uma técnica, usando a metodologia, conseguiu ter esse ganho aqui, tá? Na onda 3 para cima, certo? Agora, pessoal, o índice faz aqui sinaliza que vai fazer uma correção, veio até a média de 9 períodos, que é essa linha roxa mais fraca. Então a média é um ponto de suporte técnico, tá? A média de 9 que está em 134.770 pontos. Isso aqui é suporte, certo? Resistência principal é o novo topo histórico, lá do dia 21 de agosto, na máxima de 137.039 pontos. É aquela região lá que tem que ser rompida agora. Tecnicamente, como ela é uma resistência, toca lá, tende a cair. Toca, tende a cair. Se furar, se romper, né, é um ponto de entrada, tecnicamente falando. Claro que antes disso é interessante, né, que o índice ande de lado, faça uma correção no tempo, ou que o índice caia um pouco mais, fazendo uma correção um pouquinho mais acentuada. Esse seria o ideal, tá? Se o índice fizer uma correção um pouco mais forte, até quais são os pontos técnicos de suporte no gráfico? A máxima histórica anterior em 134.400, né? Máxima histórica dada por esse topo aqui, ó, do finalzinho do ano passado, tá? Essa região ali é uma região que agora, uma vez rompido a região do topo histórico anterior, né, se houver uma realização mais forte, ele tende a virar suporte. Tá? Depois, um pouquinho mais embaixo, outro topo rompido relevante foi ali na faixa dos 131 mil pontos. Esse topo aqui, ó, então, topo rompido, quando cai, tende a virar suporte. Um pouquinho mais embaixo, na média de 21 períodos no diário, que está na faixa dos 130.660 pontos, certo? O que é que nós vemos aqui, ó? Nessa onda 3 para cima, nessa perna de alta aqui, nós podemos observar que o índice sobe com aumento de volume, e isso deve-se muito à força compradora, à volta dos estrangeiros à Bolsa Brasileira. Isso é muito importante. No semanal temos aqui claramente, né, onda 1, onda 2, onda 3. Vejam que a correção que ocorreu ali de julho até o começo de agosto, caprichosamente parou onde? Nas médias, né? Na média do gráfico semanal do índice Bovespa. Observem que as médias ainda apontam para cima, o volume sobe, deu sustentação à perna de alta. Vamos colocar aqui Fibonacci no gráfico semanal do índice Bovespa, extensão de Fibonacci. Então a gente coloca aqui no comecinho da onda,
eleva até o alto da onda 1 para a onda 2, puxa até o fundo da onda 2, a gente vai ver que o índice Bovespa ele consegue cumprir com um dos seus alvos de Fibonacci, que no meu gráfico aqui, na minha plotagem, está lá em 134.400, 474. Tá? Ali era um alvo de Fibonacci, inclusive rompeu, foi até os 137 mil pontos. Tá? Se o índice aqui continuar subindo, né, se o índice Bovespa ele continuar subindo, pode buscar os 141 mil pontos, que é o outro nível de Fibonacci. Tá? Certo, pessoal? Muito bem, vamos ver aqui, seguindo o nosso estudo. Nesse tempo gráfico, claramente, se o índice fizer uma correção, caindo, né, 134.400 é um provável ponto de suporte, o outro aqui em 131 mil, dado por esse topo, né, um topo lá de fevereiro, e depois aqui na região as médias nesse tempo gráfico estão um pouquinho mais embaixo, né, 128.972, depois a média de 21 em 126.500 pontos. Tá? Vamos seguir observando o índice Bovespa se ele faz uma realização um pouquinho mais consistente para que dê tempo de quem não entrou poder entrar no gráfico, poder entrar para, enfim, participar da festa, né? Petri 4, gráfico semanal primeiramente, né? Claramente no gráfico semanal da Petri 4, nós observamos que temos um topo aqui, está formando um outro topo. E aí a gente pergunta, será que vai ter topo duplo? Lembrando que topo duplo, em análise gráfica, significa o quê? Tempestade à vista. Ou seja, podemos ter uma realização mais forte. Tá? Isso não está dado ainda, né? Isso é apenas uma hipótese. Tá? Nesse tempo gráfico, a gente observa que resistência da Petri 4 no semanal, ali na faixa de 37,77, depois suportes nas médias, tá? Ou seja, na faixa dos R$ 36,64 e depois R$ 36,48. São os pontos de suporte da Petri 4 no semanal. Tá? Vamos ver agora no diário a Petri 4. Vamos dar uma limpada aqui nesse gráfico. Nós observamos aqui no diário da Petri 4 claramente um ponto de resistência lá na faixa dos 37 com 37,66, 37,66, tá? É uma região de resistência que 37,75 é uma resistência que a Petri 4 não conseguiu romper. Veja que tocou lá e voltou a cair, né? Caiu aí na semana que passou e veio até a região das médias, tá? Tentando encontrar um suporte da média de 9 períodos, que está em R$ 37,06, fechou um pouquinho abaixo na sexta, né? O que não acho muito bom na Petri 4 é o volume, né? O volume cai ali do dia 12 de agosto para cá e nós vemos o papel subindo. Isso aqui foi claramente uma divergência, certo? Bom, se a Petri 4 continuar caindo, ela busca o quê? Na minha opinião, a média de 21 períodos, 36,30. Para a Petri 4 voltar a subir com consistência, ela vai ter que romper R$ 37,75. Vai ter que romper essa região aqui em cima, ó, que é um paredão que ela não está conseguindo romper. Lembrando que rompendo essa faixa, já tem uma outra resistência logo em cima, 38,08, resistência dada por esse topo aqui, ó, tá? É 38,07, né? Ok? Sobre Petri 4 é isso, vamos olhar a Vale 3. Vale 3, gente, olha aqui, fez um retorno até a média, cruza para cima da média, isso é importante, conseguiu romper uma resistência dada pela média de 21 períodos, na casa ali dos 57,40, né? Bom, a Vale, gente, depois dessa perna de alta, que foi tão somente um repique, né? Veja que a Vale tem uma clara tendência de baixa desde julho.
Então, toda vez que ela faz um repique até a média, ela volta a cair com força. Fez um repique, aí vem a pergunta: vai cair com força e vai buscar de novo o suporte lá em 55,56, 55,49? Vai buscar aquele suporte, vai perder esse suporte, ou a Vale vai fazer um teste de fundo e depois vai o que? Armar pivô de alta e vai lançar uma onda 3, tá? E aí, o que vocês acham? Vamos seguir acompanhando o gráfico da Vale. É um momento importante aí os próximos pregões, tá? Vamos ver se ela consegue armar pivô e romper o topo dos R$ 58,56, tá? No momento o papel vem fazendo uma realização normal depois dessa perna de alta, normal que faça um teste de fundo, né? Qual é o fundo que ela vai testar? Esse fundo aqui, como eu mencionei, né? Lá na casa dos R$ 55. O papel tem suporte no diário, a Vale 3, na média, tá? E fechou um pouquinho abaixo desse suporte, ou seja, na média de 21 períodos, que neste momento está em 57,57. O outro suporte em 57,01, dá de média de 9 períodos, né? Esse fundo aqui também é um suporte, tá? A mínima lá do dia 19 de agosto em 56,36. Então vamos ver se a Vale busca essas regiões de suporte e se consegue armar pivô e voltar a subir. Uma vez voltando a subir e C, somente C, rompendo 58,56, esse topo, o papel fica bonito, né? E pode buscar ali 59,02, quem sabe voltar lá para R$ 60, que são esses topos ali do mês de julho, tá? A Vale muito exposta ao minério na China, então temos que também dar uma olhada no minério na China, né? Para ver aí como é que o papel se movimenta. Ainda tem toda essa questão, a novela do CEO, do novo CEO da Vale, que agora em setembro, se a memória não me falha, eles decidem aí já, não a escolha do CEO, mas uma lista tríplice, eu acho que é isso, né? E, enfim, isso aí é uma situação que também vem fazendo preço, vem pressionando os papéis, tá? Sabíamos que ia ser assim, né? A escolha do CEO da Vale nunca é algo trivial, é algo que mexe com o preço da ação, tá? Estamos falando de uma das maiores empresas do Brasil, né? Depois da Vale 3, gente, nós vamos olhar agora a BIF3 Minerva, BIF3. Muito bem, vamos olhar o gráfico da BIF3, tá? O gráfico diário da BIF3, ele, na minha opinião, ele está muito afastado das médias, tá? Olha aqui, ó, a média de 21 períodos está em 7,14 e o preço está em 7,95. Então nós temos uma distância no gráfico diário de aproximadamente aí 10%. É uma distância considerável da média, tá? Não, o risco é grande entrar agora porque está longe das médias. Está longe da média, no caso de 21 períodos. E o preço parou na média de 9. Tá? A média de 9 tem sido suporte para o papel. Em 19 de agosto foi um ponto do suporte e agora na última sexta-feira também foi um ponto do suporte. Tá? Se esse papel continuar subindo, próxima parada, na minha opinião, lá em 8,18, que é o topinho de novembro de 2023, né? Tá? É precisamente 8,17, ok? É uma tendência de alta clara, mas eu gostaria de ver uma correção ou lateralizando por alguns pregões ou caindo até a região da média de 21, ou até esse topo aqui, ó, 7,18, né? Aqui, né? Tá? Eu quero ver com vocês o semanal da BIF3 da Minerva. No semanal, a Minerva, gente, vem fazendo de uma forma consistente, ela cruza para cima da média de 21 e as médias, tanto a de 9 quanto a de 21, apontam para cima e o volume aumenta. Esses são indicadores positivos para um papel que vinha desde o começo de 2023 numa forte tendência de baixa, né?
forte tendência de baixa. Até cruzava para cima da média de 21, mas voltava a cair com força. Tocava na média, caía com força, tocava na média, caía com força, e assim veio até agora. Esse aqui é o semanal da BIF3, tá? Até que agora em junho o papel sobe, testa fundo, olha o teste de fundo aqui. Arma pivô, numa única semana sobe 16%, rompe resistência na casa dos R$ 7. E agora, gente, está fazendo aqui fez uma semana de uma correção e já voltou a subir de novo, tá? 6,71% nessa semana aí. Se o papel continuar subindo, como eu disse, né? 8,18, 8,17 é a próxima parada, depois lá na faixa dos 8,33. Tá? O que eu acho bonito nesse papel é esse zigue-zague para cima com fundos cada vez mais altos. Mas isso é para quem está no papel. Para quem não está, o ideal seria esperar uma correção no tempo, andando de lado por vários pregões, tá? Ou caindo até pontos de suporte. Quais seriam eles? 7,39, 7,36, R$ 7,29, R$ 7,15. São pontos ali que o papel poderia cair e depois voltar a subir, tá? Então fica aí para vocês avaliarem de acordo com o perfil de risco de vocês. É um gráfico que sugere aqui uma reversão da tendência e a gente gosta desses papéis. O problema é que agora isso está um pouco esticado. O ideal seria esperar o papel fazer uma correção, na minha opinião. Certo? Vamos seguir aqui o nosso estudo. Vamos olhar agora Taesa. Taesa, eu tenho uma pergunta para Taesa, né? Para as units, tá? A Taesa vai conseguir fazer uma nova máxima histórica? Está tentando romper. Tá? A máxima histórica é 35,77 lá de janeiro deste ano. Aqui, ó. Tá? O papel lá em setembro de 2022 ele tocou em 35,75, mas 35,77 é a máxima histórica. Tá? Então essa linha aqui, ó, que o papel tocou aí nessa semana é uma região de resistência importante. Toca lá, tende a cair. Se romper, pode ter uma nova onda de valorização do papel. Até rompeu, né, durante a semana, mas depois voltou. O que eu quero ver é um candle de fechamento acima de R$ 35,77. Será que vai conseguir? No gráfico semanal, que é o que a gente está olhando, a Taesa sobe, testa fundo e lança uma onda 3 para cima. Médias apontam para cima. Qual é o problema da Taesa? O volume não sobe tanto. Nós gostaríamos de ver um volume subindo assim, ó, naquele nível ali de março até abril. Tá? O volume da Taesa cai e se recupera pouquinho. Levando em consideração que é um papel que pertence à carteira teórica do índice Bovespa, esse volume que tinha que estar maior, né, gente? Tá? Então fica aí para vocês avaliarem. Vamos seguir acompanhando se ela vai fazer uma nova máxima histórica. Ok? Vamos ver agora o outro papel, que é o GPA3. O GPA3, o ultrapar no semanal. O que eu gosto de ultrapar no semanal? Esse pivôzinho aqui, ó, sobe, testa fundo. Vejam que ele não perdeu esse fundo aqui da faixa ali dos R$ 21, tá? Não perdeu. Ele veio até perto e arma o pivô, tá? Rompe resistências ali da faixa dos 23,19 e cruza para cima da média de 21. Caprichosamente fechou onde? Fechou ali pertinho da média de 21, a média está em 23,70 e o fechamento foi em 23,54. Desculpem, o fechamento foi em 23,65. Podemos dizer que fechou na região da média. Tá? Seria interessante que esse papel fizesse uma realização e continuasse acima da média. Pode até perder, mas que ele continuasse na região da média. Né? Uma vez feita a realização, se o papel volta a subir e somente se romper
24,43, se romper esse topo, pode ficar um papel bonito com alvos onde? Primeiro, 24,83 naquela região, né, naquela faixa, 25,41, quem sabe pode voltar para os níveis lá de 26,65, 26,85, que são níveis lá de abril deste ano, tá? Lembrando que a ultrapar no semanal ficou longe, distante da média, e o papel agora volta para cima da média. Vamos ver se o papel consegue reverter a tendência de baixa iniciada em fevereiro deste ano, que foi uma baixa bem acentuada, né, pessoal? Tá? O GPA3 foram um dos papéis que mais subiram aí o ano passado, até que veio a correção esse ano, e esse ano o papel só sentiu queda, né? Tá? No diário, a gente pode ver aqui o papel fazendo uma correção um pouquinho mais forte, na média de 9, e aquele topo lá é o ponto a ser rompido, tá? 24,44. É uma resistência, toca lá, tende a cair. Se romper, pode valer uma entrada, tá? O volume melhora no papel, isso é positivo, né? E o papel vem fazendo o GPA3 fundos cada vez mais altos. Isso também é relevante, tá? Sugere não, é claramente uma reversão da tendência de baixa iniciada em fevereiro deste ano. Fica aí também para vocês avaliarem. Quero ver Gerdau GGBR4. GGBR4. Primeiramente o diário. A Gerdau fez um movimento aqui bonito, sobe, testa fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui, mas vejam que não foi até lá embaixo, parou na metade que eu falo dessa perna de alta, né? Corrigiu até 50%, armou pivô e rompeu a resistência do topo da onda 1 para a onda 2, ou seja, rompeu 17,79, tá? Rompeu e foi embora, né? Largou um candle bonito e tá, que fez aqui a onda 3. Agora está fazendo uma correção, uma lateralização, uma correção no tempo. Esse papel para mim é compra somente se romper 18,49, mas com detalhe, volume alto. O volume aqui está relativamente baixo, tá? Esse volume precisa melhorar. Não basta romper lá em cima, não basta romper 18,48. Tem que romper com volume alto. Se rompe lá em cima e o volume aqui está caindo, desconfiem desse movimento, desconfiem desse rompimento, porque pode ser um falso rompimento, tá? Bom, se o papel rompe com volume alto ou crescente, pode buscar 18,65, quem sabe 18,83 e quem sabe o topo R$ 19. O topo que eu me refiro é esse aqui, ó, de julho deste ano, tá? A média de 9 períodos cruza para cima da média de 21, tá? A média do especulador, né? Um movimento especulativo mais forte aí no papel. No semanal nós tivemos um fechamento acima da média de 21, isso também é positivo, né? Tá? E também um fundo aqui, ó, mais alto que o fundo anterior, levemente mais alto, né? Nesse tempo gráfico, a principal resistência é esse topo de julho, conforme eu mencionei lá no diário, em R$ 19, tá? É a próxima resistência do papel, caso continue subindo. Ok, pessoal? Vamos seguir aqui o nosso estudo. Os Minas agora, os IN 5. Os IN 5 me chamou a atenção, porque no semanal nem tanto, mas quero olhar primeiramente o semanal. O semanal está fazendo um repique, por essa queda violenta ali da metade de julho, né? Queda exemplificada por esse candle aqui, né? Vejam que o papel toca nas médias e cai. Essa tem sido desde abril tem sido uma um padrão do papel. Agora, novamente, os Minas vem tentando fazer um repique. Vem fazendo um repique, né? Subiu 17%, começo de agosto, na metade subiu 2,8%, depois 8,2% nessa semana que se encerrou.
Se continuar subindo, próxima resistência é 7,04, da média de 9 no semanal. Se continuar subindo mais um pouquinho, próxima resistência 7,73, média de 21 períodos no semanal. Tá? Bom, isso é o semanal. Eu quero ver com vocês o diário. Tem um movimento bonito aqui nesse diário, nesse gráfico diário, que é esse aqui, ó. Papel, olha aqui, ó. Fez um novo fundo, sobe, testa fundo, arma um pivô e faz uma onda 3. Agora está fazendo a 4. Será que vai fazer a 5? Tá? Para fazer a 5, o papel tem que fazer o quê? Tem que romper R$ 6,74. Rompendo isso aqui, pode buscar o quê? 7,36. Por quê? Porque é uma resistência dada aqui, uma resistência dada por esse topinho aqui, ó. Tá? Lembrando que esse topo é a parte de baixo de um gap. Quando o papel derreteu forte lá no dia 26 de julho, né? Deixou um gap, um buraco no gráfico. A parte de cima é uma resistência. Tá? Então a parte ali, o preço, a região dos R$ 8,06 é uma resistência, ou seja, é um alvo. Tá? Mas para chegar lá, antes tem que romper a resistência da parte de baixo do gap. Tá? Ou seja, ali em reais, desculpem, R$ 7,35. Ok? O que eu gosto é esse zigue-zague para cima no papel. Tá? Esse zigue-zague aqui, ó. E fazendo fundos cada vez mais altos. Tá? Estacionou num ponto de suporte no diário, né, que é a média de 9, 6,35. Se continuar caindo mais um pouquinho, próximo suporte, dado pela média de 21, 6,16. Tá? E resistência, conforme eu mencionei, ali em R$ 6,74, dado por esse topo ali. Fica aí então para vocês avaliarem os Minas. Vamos ver agora a Vibra VBBR3. VBBR3. O que nós podemos dizer de Vibra, né, gente? A Vibra é um papel que teve uma queda aí bastante acentuada na semana, aí no dia 22 de agosto. A notícia que não foi... O mercado repercutiu aquela notícia de que a Vibra comprou de forma antecipada 50%, o restante, né, da Comerc, se a memória não me falha, é a Comerc, né? Agora não lembro bem, é uma empresa de energia, tá? Ela tinha a opção de comprar isso mais adiante, mas ela resolveu fazer essa compra de forma adiantada. O anúncio foi feito na semana aí e o papel teve uma queda bem acentuada. Do ponto de vista gráfico, essa queda trouxe o preço para a média. Tá? Ou seja, foi um recuo até a média, brusco, mas foi. Tá? A última vez que o papel fez isso, deixou esse candle aqui, que tocou na média, inclusive fechou abaixo, né? Mas o papel depois subiu forte. Então agora a gente vai ficar de olho se isso também não vai se repetir novamente. Né? O trader com perfil arrojado, ele já comprou um pouquinho na sexta-feira, 23, tá? Quando fez uma máxima maior que a máxima anterior. Né? Então, gente, vamos voltar lá no gráfico. O VBBR3 é um papel que ele chama a atenção do ponto de vista gráfico porque ele fez uma correção até a média. Tá? Como ele está numa clara tendência de alta, correções até a média são locais no gráfico onde quem tem um perfil um pouquinho mais arrojado compra para ter ganhos novamente. Tá? Bom, nesse tempo gráfico, resistência em 25,72 e depois lá no topo, né, em topo deixado em 20 de agosto, precisamente em 26,56. Ok? No semanal, o que a gente pode observar? O papel sobe, acumula, rompe a acumulação para cima e faz uma nova máxima histórica. Ok? Médias apontam para cima, olha o volume como sobe, dando sustentação a essa alta.
tá? Nesse tempo gráfico, para quem não entrou, o ideal seria que o papel acumulasse mais uns pregões, quer dizer, mais algumas semanas, né? Ou caísse, fizesse um pullback, né? Caísse até uma. O papel fez um pullback aí nessa semana que se encerra e veio até 25,45. 25,45 é a região do topo anterior de fevereiro, tá? Então vamos ver se o papel realiza mais um pouquinho e compras, na minha opinião, só se romper o topo histórico em 26,56, mas é desejável que antes disso o papel faça uma correção um pouquinho maior, tá? Para que pelo menos a média de 9 se aproxime do preço. Lembrando que a média de 9 no gráfico semanal da Vibra está em R$ 23,47 e a média de 21, que também é um ponto de suporte técnico, né, está em 22,85, ok? Roxo 34, as BDRs do Nubank. Roxo 34. Né, gente? Vamos lá. Esse aqui é o semanal, tá? Um gráfico semanal. A gente vê aqui uma clara tendência de alta, né, do banco Nubank. Esses papéis do Nubank e outros bancos brasileiros que tenham, que estão, enfim, que tenham uma sua, que estejam sendo negociados nas bolsas americanas por uma mudança na metodologia do MSCI, se a memória não me falha também, né, que é um índice do Morgan Stanley, né, é, esses índices, esse índice ele vai trazer para sua carteira bancos como o Nubank, né? Isso, segundo os analistas, faz com que tenham mais negociação, mais volume, melhora a liquidez e é positivo, né? O Nubank vem de uma alta aí generosa após fazer uma correção até a média, tá? Lembrando que o papel tem como suporte a média de 21, tá? Desde janeiro deste ano, né? Olha aqui, ó, toca na média, sobe, se aproxima da média, sobe, tá? E fez uma correção acentuada de julho até o começo de agosto. Depois vem subindo forte, 9%, 13% e 2%. Tá? Eu não vejo compra pelo semanal neste momento, a não ser que o papel fizesse uma correção. Até onde? 12,70 ou 12,50 ou na média de 9. Tá? Na média de 9 períodos, que está em 11,93. Após uma correção até esses níveis, se voltar a subir e se romper o topo histórico em 13,48, aí se avalia uma entrada, desde que o volume esteja alto ou crescente. Tá? Tem uma tendência clara de alta? Tem, mas nem por isso você vai sair comprando. O ideal é fazer uma análise técnica do papel, do gráfico. Tá? As médias apontam para cima, mas lembrem-se que quando se afasta da média, por qualquer motivo, se o papel corrigir, ele tende a buscar as médias de novo. Então, nesse caso, o melhor seria esperar o papel se aproximar das médias, aí você avalia uma entrada. Você entra com um manejo melhor de risco, certo? É um BDR, então o volume não é assim tão significativo, embora tenha um volume alto, né, para um BDR, né? Ah, e vejam só que o papel ele teve uma sequência, ele vinha tendo como desde maio a média de 21 como suporte. Ali em julho, eu não sei qual o motivo, o papel cai, perde o suporte da média, faz um fundo, tá? Um fundo bem relevante aqui, né? E depois o papel volta a subir com força. O papel tem uma volatilidade muito grande, né? Sobe, faz uma realização curta e volta a subir de novo, tá? Nesse tempo gráfico, suporte, na minha opinião, 12,81, média de 9, roxo 34, tá? Tem um suporte na média de 9, depois o outro suporte 12,51, que é o topo rompido, né? O topo lá de julho, e depois na média de 21, tá?
11,75 é um ponto de suporte. O desejável seria que o papel recuasse até esses níveis, depois voltasse a subir e rompesse o topo histórico. Se voltar até esses níveis das médias pelo menos, aí você avalia uma entrada para entrar com uma melhor, quer dizer, para se posicionar com um melhor manejo de risco nesse papel, tá, gente? Tá? Mas a entrada de roxo 34 e outros bancos digitais que tenham negociação no exterior, mas que são brasileiros, né? E que vão ingressar nessa carteira do índice MSCI, isso teve um efeito positivo sobre papéis como o roxo 34. Fica aí, então para você avaliar, tá? Vamos terminar com KLBN11, Klabin, KLBN11, Klabin. A Klabin, gente, está pertinho de uma região de resistência, né? Esse aqui também foi um papel pedido. A resistência que eu me refiro são esses topos aqui, ó, tá? Ou seja, na faixa ali dos R$ 22,41, topo de março deste ano. Bom, o papel no dia 21 de agosto tocou lá, mas depois voltou e fechou um pouco mais embaixo. Mas ele tocou em 22,29, né? Tá? Ou seja, ele rompeu, né? Ele tocou naquela resistência anterior. Está acumulando. Vamos lá. Papel, na minha opinião, KLBN11, a Unit, né, da Klabin, as Units, na minha opinião, vale compra só e somente só se romper de novo, se romper a máxima do dia 21 de agosto, se romper 22,38. Quanto mais tempo ficar acumulando aqui, melhor, porque é uma correção no tempo e dá tempo da média se aproximar do preço, que é o ideal, comprar perto da média. Tá? Vejam que o papel se afastou um pouquinho das médias. Né? O volume cai nessa consolidação, rompendo, gente, a faixa dos 22,38. Próxima parada, na minha opinião, é lá nos 23,13, né? É aqui, ó. Vocês estão vendo um topinho aqui? Olhem para a esquerda do gráfico. É 23,12, né? É um topo de abril de 2021, tá? E o outro é o topo histórico, que é lá no 25 de fevereiro de 2021 em 23,81, certo? Fica aí, então para vocês avaliarem, né? A Klabin é um papel que foi pedido, por favor, não entenda o que eu falei aqui como recomendação, né? Tão somente um estudo. É um gráfico interessante, as médias apontam para cima no semanal, né? Mas eu gostaria de ver esse papel corrigindo um pouquinho mais, tá? Para dar tempo das médias se aproximarem do preço. Se o papel fizer uma correção um pouquinho mais forte, 21,98 é um ponto de suporte imediato, tá? No semanal, o que nós podemos observar em Klabin, KLBN11? Bom, a Klabin vem fazendo desde abril do ano passado fundos cada vez mais altos. Clara tendência de alta, tá? Chama a atenção aqui de março até agora uma queda no volume. Vejam que a Klabin, né, de julho para cá sobe, mas o volume não sobe, ele até cai um pouquinho. E na última semana, nessa semana aí que se encerra, a Klabin sobe 5,4%, mas o volume não sobe lá assim, não sobe tanto, né? Mesmo o papel pertencendo à carteira teórica do índice, então poderia ter tido um desempenho em termos de volume melhor. Porque o ideal é que tenha um candle lá em cima positivo com o volume aqui subindo, que é o volume que confirma a tendência lá em cima. Tá? Nesse tempo gráfico a gente observa que o papel está pertinho, ele tocou numa região de resistência e aqui é um ponto em que a força vendedora tende a aumentar. Então, resistência, o papel pode tocar lá e cair. Tá? Vamos esperar aí os próximos candles, né, para ver se no semanal vai ter alguma correção. Tá? Se houver uma correção, são possíveis pontos de suporte 21,98,
21,80, 21,56, ou quem sabe na média, né? Tanto a de 9, 21,08, ou a média de 21 em R$ 20,91. Então, se cair até esses níveis e depois voltar a subir, você avalia, tá? Mas esse volume aqui tem que melhorar, certo? Bom, terminamos o nosso estudo, por hoje era isso. Agradeço muito a gentileza de você estar aqui comigo, né, assistindo esse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida ou tiver algum pedido de algum papel, por favor, me inscreva aí no canal no YouTube. E eu desejo a você que você tenha uma excelente semana. Nós voltaremos a nos ver no próximo final de semana, tá? Muito obrigado e tenham todos uma excelente semana.